Olá, meus queridos, esse nosso Minuto Concurseiro, ele é voltado para um tema de direito civil, mais precisamente a parte de direito das famílias, a parte dos deveres conjugais. Percebam bem que o nosso legislador infraconstitucional no Código Civil, ele estabeleceu um rol que entende que é um rol meramente exemplificativo, trazendo os deveres conjugais. Essa parte diz respeito à eficácia do casamento, a parte da produção de efeitos. Então, no que diz respeito aos deveres conjugais, fala-se em fidelidade recíproca, fala-se também em, de alguma maneira, o auxílio, a ajuda material, psicológica, espiritual, o cuidado com os filhos, a administração também da casa, dos bens. O que acontece? Esse artigo, esse dispositivo, que é o 1566 do Código Civil, ele traz então esse rol de deveres conjugais. E nós sabemos que quando esses deveres conjugais eles são violados, na atualidade, isso pode ensejar responsabilidade civil. Por quê? De uma forma bem específica, no caso da fidelidade recíproca, a gente sabe que o adultério, ele deixou de ser considerado uma figura criminal. Então, né, a gente teve aí uma hipótese de abolício crimes. Então, o adultério não é mais crime. Todavia, a traição, a depender da forma como ela é praticada e a depender também do grau de exposição do cônjuge enganado, pode dar ensejo à reparação civil ou à compensação por meio de indenização a título de danos morais. Pensando nisso, há dois interessantes projetos de lei em tramitação, um de 2015 e um de 2016, justamente querendo a alteração do Código Civil para a inserção de um parágrafo único a esse artigo 1566 para poder reconhecer o quê? A possibilidade, aí de uma forma incontroversa, de uma compensação a título de danos morais. Então, nesse sentido, vem comigo aqui na tela. Olha o que eu tenho para vocês. Esse primeiro projeto de lei, primeiro artigo, o dispositivo legal que trata da matéria é o Código Civil, artigo 1566, são deveres de ambos os cônjuges, fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, a questão aqui da coabitação, ok? Alguns entendem que essa parte diz respeito ao débito conjugal, à manutenção de relações sexuais. Depois, mútua assistência em todos os sentidos, assistência afetiva, assistência material, moral. E depois, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos. O que acontece? Esse parágrafo único aqui, ele está sendo sugerido pelo projeto de lei 2387/2015, tá? Da autoria do deputado Pastor Franklin, do PTB de Minas. E aí, em resumo, esse projeto, ele considera qualquer violação aos deveres do casamento estabelecidos no Código de Processo, na verdade não é do Código de Processo Civil, né? É do Código Civil, ok? Como dano moral e, portanto, passível de indenização, ok? Então, eles colocam aqui o parágrafo único. A violação dos deveres previstos nesse artigo presume dano moral e implica obrigação de indenizar. Olha que grave. Se esse projeto for para frente e houver de fato a alteração do Código Civil, nós teríamos uma hipótese aqui de dano moral presumido. Então, eu não precisaria provar o dano. Eu precisaria, por exemplo, provar a violação de qualquer um desses deveres conjugais para poder pedir uma indenização a título de danos morais, cuja fixação ela não é tabelada no Brasil e ela vai depender do magistrado no caso concreto. Lembrando, a fixação de danos morais, ela atende àquela tríplice finalidade. A finalidade compensatória, a finalidade preventiva ou pedagógica e a finalidade punitiva, os denominados punitive damages, ok? Além disso, deve ser considerada a extensão do dano e a capacidade econômica dos envolvidos. Mas a gente não para por aí. Temos também aqui um outro projeto de lei de 2016 que também está em tramitação. Vem comigo na tela. Além, então, desse primeiro projeto, nós temos aqui um mais recente, projeto de lei 5.716, de 2016, de autoria do deputado Rômulo Gouveia, do PSD Paraíba. Então, esse projeto trata basicamente o quê? Da reparação civil de dano em virtude de descumprimento do dever de fidelidade recíproca. Então, percebam, ele não faz referência a todo o artigo 1566, mas tão somente do artigo, né, do inciso 1º, que fala da fidelidade recíproca, e ele estabelece o quê? Que nesses casos haveria a possibilidade de indenização por dano
dano moral. Certinho? Então são projetos que estão em andamento, vamos aí aguardar as cenas do próximo capítulo, mas lembrando, na atualidade, esses deveres, uma vez violados, eles têm dado ensejo a ações de responsabilidade civil, ok? O que esses deputados pretendem é tornar isso uma realidade totalmente expressa e, no caso do primeiro projeto que eu li, é tornar essa possibilidade como uma espécie de dano moral in re ipsa, ou dano moral presumido. Quer saber mais? Então vem com essa equipe Gran Cursos Online.